Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho hoje aqui resolver alguns desafios de radiciação, né? Desafios que eu retirei do Instagram da minha amiga professora Islane, né? Do Instagram Dicas Matemática e do Sandro Curió, né? E aí vamos ao que interessa. Todos vocês já devem ter se deparado com a presença, por exemplo, de um raiz quadrada de 9 e sabe que isso é igual a 3, né? Mas basicamente, por que isso é igual a 3, né? Por que dessa ideia de raiz quadrada ser igual a 3? Primeiro, esse cara aqui de dentro, como está escrito aqui, é o radicando, o resultado é o resultado da raiz, né? Essa estrutura aqui é o radical e esse cara que está aqui fora é o índice. Esse índice, quando é 2, não precisa de colocar, você pode omitir, que já está implícito que é 2, ok? Então, basicamente o seguinte, qual é a definição dessa raiz, né? Por que isso acontece? A raiz quadrada ocorre da seguinte forma: quando a pessoa te oferece raiz quadrada de 9 e pergunta quanto é, você tem que descobrir qual número, né, que elevado ao quadrado, né? Se a raiz é quadrada, se fosse elevado a 3, né? Seria qual número que é elevado ao cubo, que é elevado a 3. Qual o número que é elevado ao quadrado, ok? Dá resultado 9. Beleza? Ou seja, sabemos que 3 ao quadrado por potenciação é 3 vezes 3, que é igual a 9. Por isso essa presença. Ou seja, basicamente, existe uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que uma coisa vai somar com outra. Porque eu estou querendo dizer o seguinte. Existe uma potência, que a potência é o expoente fracionário. Vem lá de potenciação. Se o expoente for fracionário, isso transforma-se em uma raiz. É o que a gente chama, no caso eu chamo, interessante que eu vi no Instagram do Curió, a mesma coisa que eu já usava com meus alunos. Ou seja, de fato eu não copiei dele, ok? Nem ele de mim, é claro. Então eu tenho aqui um sol. Imagina que você tem um sol aqui. Eu costumo falar que é a regra do sol, né? Então vem comigo. Se eu tenho um sol aqui, que aqui eu tenho por exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2. O expoente é uma fração, beleza? Então eu costumo dizer o seguinte: quem que tá pegando sol aqui? Quem vai estar pegando mais sol vai ser exatamente o 1, né? Para você entender melhor, eu vou colocar exatamente embaixo, né? Para você ver o que eu tô falando, né? Vamos colocar ela aqui embaixo, ó. Então, quem tá pegando mais sol, digamos assim, quem tá pegando mais sol é o 1. Então, você vai fazer uma raiz aqui, ou seja, toda vez que o expoente for uma fração, vai virar um radical. Quem tá pegando mais sol é o 1, ele vai para dentro da raiz, ele vai descansar dentro da casinha. E quem tá pegando menos sol, agora vai para o sol. Ou seja, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, 4 elevado a 1 é a mesma coisa que 4. Isso aqui tem o mesmo significado que raiz quadrada de 4, que dá exatamente 2. Beleza? Beleza. Então, para somar as duas coisas, isso que eu falei aqui com isso que eu falei aqui, você vai juntar essas duas coisas. Eu vou mostrar para vocês novamente na raiz quadrada de 9. Ó, raiz quadrada de 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Esse expoente, quando não aparece, a gente sabe que é 2, beleza? De acordo com o que eu expliquei aqui atrás, né, anteriormente, eu sei que isso vai virar uma raiz, uma fração. O radical tem expoente fracionário, onde o de dentro vai para cima e o de fora vem para baixo. Mas quanto que é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é a mesma coisa que 1. Quanto que é 3 elevado a 1? 3 elevado a 1 é justamente o 3 que deu lá atrás, beleza? Então,
uma coisa soma-se à outra. Então, essa regra aqui é extremamente importante para vocês, ok? Que ela está determinada aqui, beleza? Essa regra é extremamente importante. Isso aqui são as nomenclaturas, ok? Isso aqui é a definição mesmo básica de raiz, ok? Isso tudo aqui é muito importante para você, ok? E por fim, né? Por que eu estou passando isso aqui? Porque eu vou precisar. Eu tenho uma situação aqui, uma outra propriedade aqui, né? Eu tenho que a raiz de uma outra raiz, essas duas raízes, esses dois índices, né? Vão se multiplicar, né? Isso procede? E aí, vamos verificar então, né? Primeiro, ó, pausa o vídeo aí, o quadro é seu, registra isso no seu caderno, beleza? Vem para cá então agora. Então, agora eu tenho aqui uma coisa interessante para abordar com vocês. Ele está querendo dizer que quando eu tenho duas raízes, né, uma dentro da outra, os índices se multiplicam. Ué, gente, por que isso? Vamos ver se isso é verdade? Vamos verificar juntos, ok? Então eu tenho aqui raiz, aí já como exemplo, né? Aqui já é um exemplo, eu vou explicar a teoria. A raiz de fora é raiz enésima. E a raiz de dentro é raiz emésima, deve ser assim que fala. O índice é M e outro índice é N. Aí eu vou e coloco um A aqui, beleza? Beleza. Agora, vamos ao que interessa. Transformando a parte de dentro. Sabemos que aqui dentro, quando não tem nada, é 1. Então, só a raiz de dentro, então vou deixar aqui a raiz de fora aqui, só a raiz de dentro eu posso escrever em forma de potência, que o Humberto me ensinou. Que é, quem está dentro da casinha vai para cima, pega sol, e quem está fora, que estava pegando sol, agora vai ficar embaixo, que é na sombra. Beleza? Beleza. Show? Show. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a mesma conversão novamente. Eu tenho uma raiz aqui. Aí eu vou colocar aqui, quem que está na sombra? 1 sobre M. Então, eu vou colocar 1 sobre M aqui. Beleza? Quem que tá fora no sol? O N. Então, esse N vai vir para baixo. Aí ficou esse negócio feio aqui. Mas esse negócio feio significa o quê? 1 sobre M sobre N. Embaixo do N, quando não tem nada, é como se tivesse 1. Eu tenho uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 1, 1. M vezes N, M vezes N, né? Então ficou exatamente assim. O que é mais interessante é a gente perceber? É justamente esse resultado. Então, deu isso aqui, não deu? Então, o que eu tenho? Que o meu resultado deu A elevado a 1 sobre M vezes N. Mas isso aqui sabemos que o expoente fracionário vira radical. Onde quem está no sol, que é o 1, está em cima, vem aqui para dentro. E quem está fora, quem está embaixo, vem aqui para fora, que é o MN. Então, de fato, as duas raízes originaram uma só, onde os índices foram de fato, né? Isso bem claro, de fato, os índices foram multiplicados. Então, isso é um exemplo clássico, ou seja, teoria verificada. Vamos para o exemplo, todo mundo acompanha comigo aí. Se quiser pausar o vídeo, sinta-se à vontade e volta aqui comigo. Então eu tenho esse exemplo para trabalhar, né? Então, de acordo com o que a gente aprendeu, esse índice aqui não está aparecendo, a gente sabe que é 2. Logo, vou juntar as duas raízes, beleza? Melhorar aqui, ficou muito feio, ok? Então, ó, juntando. 3 vezes 2, 6. E aqui dentro tem um 64. Por acaso, se você fatorar o 64, você descobre algo interessante. Por exemplo, dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Certo? Então, eu descubro que eu tenho que o 64 é 2 elevado a 6. Ó. Percebe que apareceu 6 fatores aqui. E aí é como se você cortasse, porque a gente já viu ali que quando o expoente é igual ao índice, fica só o cara de dentro. Então a resposta disso tudo é 2. Beleza? Beleza.
Outra coisa que eu quero falar por fim é o procedimento contrário, né? O que eu estou querendo dizer? De acordo com esse exemplo aqui, quando eu tenho algo, por exemplo, uma raiz, por exemplo, de índice 2, e eu tenho aqui, por exemplo, 9 vezes 3, né? Eu sei que o 9 é 3 ao quadrado, mas o 3 eu deixo quietinho. O que eu estou querendo mostrar? Que eu tenho, dentre os dois números, o 9 e o 3, um deles ele tem expoente 2, que é a mesma coisa do índice. Então esse cara é como se fosse sair, porque eles estão multiplicando, entendeu? Então esse cara vai sair de dentro da raiz. Então esse 3 vai para fora devido à presença do expoente 2. Então um 3 vai para fora, o outro 3 que o expoente é 1 não é igual, ele mantém-se aqui dentro. Então ele fica aqui dentro, beleza? E vale a recíproca, o procedimento contrário. Como assim procedimento contrário, Humberto? O procedimento contrário seria o seguinte: digamos que você tem uma raiz, aqui tem 2 e aqui tem 5. Esse 5 já está fora da raiz, mas tirar vocês aprenderam, e colocar lá dentro, sabe não? Sabe? Procedimento contrário vale a mesma coisa. Quando você tira, você não abandona o expoente. Então quando você coloca lá dentro, você tem que acrescentar o expoente. Então isso aqui é a mesma coisa que manter o 2 quietinho. Você não está mexendo com 2, você está mexendo com 5. O 5 aqui, quando ele entra, se o índice é 2, que é a raiz quadrada, ele tem que entrar com o expoente 2, ok? Então é o procedimento contrário de colocar dentro da raiz. Logo, 5 ao quadrado é 25 vezes 2, 50. Então isso aqui é raiz quadrada de 50. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar? Que a raiz de 50 não parece, mas ela é exatamente idêntica a 5 raiz quadrada de 2. 5 vezes raiz quadrada de 2. Beleza? Feito isso, vamos aos desafios. Primeiro desafio aqui, ok? Um desafio bem legal, bem interessante, né? Eu vou pegar aqui pergunta e resposta para vocês, ok? Então vem comigo aqui, coloquei esse desafio aqui e aí vamos trabalhar. Muito cuidado, tá? Primeiro, tá vendo esse 2 aqui? Eu vou jogar ele cá dentro, mas o índice é 5, então ele vai entrar aqui dentro com o expoente 5. Então vou repetir todo mundo, ó. Repito a primeira raiz, que é a raiz cúbica, tem um 3 aqui, repito a próxima raiz, que é a raiz quadrada, repito a próxima raiz, que é a raiz cúbica. Esse 2 vai lá para dentro da raiz quinta. Então, raiz de índice 5. Então, ele vai lá para dentro com expoente 5. Beleza? Já tinha um 7 lá dentro. Beleza? Eu tenho agora, prestem atenção. Aqui não está aparecendo, mas o índice é 2, certo? Eu vou juntar esses três índices. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, isso tudo vai virar uma raiz só. O que eu estou querendo dizer? Vai ficar a raiz cúbica de fora, beleza? O 3 aqui, e esses três índices aqui, ó, vão juntar para ser um radical só. Então, vai ficar raiz de índice 30, e aqui dentro 2 elevado a 5 vezes 7. Consequentemente, o 3 agora pode entrar ali dentro, porque tem uma raiz ali dentro, fica mais fácil de explicar. Repete a raiz grandona de fora, raiz cúbica. Esse 3 entra lá dentro, como o índice é 30, então ele vai entrar com expoente 30, 3 elevado a 30. Já tinha lá dentro 2 elevado a 5 e o 7. E assim a gente conclui e descobre de fato que a resposta é a letra A. Beleza? Desafio solucionado. Fazer mais um desafio aqui com vocês, beleza? Então, desafios tops da professora Islane, ok? Procura lá no Instagram. E aí eu vou estar sempre também compartilhando alguma coisa no meu Instagram, né? Humberto SG Filho, segue na descrição do vídeo aqui o meu Instagram. Bora lá então. Ele quer converter isso para alguma das alternativas aqui. Ele tem exatamente raiz quadrada, raiz sexta de 2 vezes raiz de índice 15, 7.
Sabemos por transformação, vocês sabem disso, que aqui dentro é 1, aqui dentro é 1. Então esse cara aqui nada mais é do que 2 elevado a 1 sexto. 1 está na sombra, agora vai para o sol. E sabemos que o 7, que o raiz de índice 15, né, é a mesma coisa de 1 sobre 15, porque, né, tem 1 na sombra e 15 no sol. Eu não vou conseguir igualar as bases, né, seria ideal, mas eu posso tentar fazer meus índices ter alguma semelhança. Eu tenho 6 e 15, então eu vou pensar, são múltiplos de 30, então eu vou fazer uma estratégia. Qual estratégia é essa? 1 sexto, que é o expoente do primeiro, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 5. Por quê? Para aparecer o 30, ó, 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5. Então essa fração 1 sexto é exatamente a mesma que essa daqui. Beleza? Beleza. A mesma coisa eu vou fazer com 1 sobre 15. Ou seja, 1 sobre 15 eu vou multiplicar 2 em cima e 2 embaixo. Não vai alterar nada. 2 dividido por 2 é 1, 5 dividido por 5 é 1, não altera. 2 vezes 1, 2. 15 vezes 2, 30. Então, por que eu fiz isso? É o jeito, né, digamos, é a estratégia para a questão. Vai ficar 2 elevado a 5 sobre 30. E do outro lado vai ficar 7 elevado a 2 sobre 30. Por que eu fiz isso? Porque fazendo isso eu tenho 30 nos dois. Então passa a aparecer o mesmo expoente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Agora eu vou voltar para a raiz. Ó. Base é 2. O 30 está embaixo. Vem para o sol, vem para o índice. E aqui 5. Beleza? Beleza. Vezes o próximo. Né? Eu tenho aqui, esse de baixo é 30, bota aqui 30, em cima é 2, então 7 elevado a 2. Eu consegui fazer as duas raízes ter o mesmo índice. Então se as duas raízes têm o mesmo índice e estão multiplicando, eu posso, por critério de organização, escrever uma só, né? E o que tinha dentro? Dentro tinha um 2 elevado a 5, que é 32, e 7 ao quadrado, que é 49. Por que eu não vou multiplicar um pelo outro? Porque já está na resposta aqui, ó. 2 elevado a 5, 7 elevado a 2, alternativa letra A e índice 30. Então a gente finaliza os dois desafios. Esse desafio do Sandro Curió aqui fica como atividade para vocês aí, ok? Vou ampliar aqui, ó. Pause o vídeo aí, ó, para copiar, beleza? Então não tem muita de segredo em relação ao que eu já falei aqui, beleza? A única presença que tem é do expoente negativo, né, que eu não falei ainda, mas posso falar aqui rapidinho, não tem muito segredo, beleza? É só lembrar que o expoente negativo inverte a base, então vai ficar 1 sobre A elevado a N. O que eu estou querendo dizer? Se você tem um número assim, 3 sobre 2, e você eleva ele a menos 2, a presença do menos faz a base inverter. Então a base de 3 sobre 2 fica 2 sobre 3, ok? E depois você vai elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, beleza? Então basicamente só tem isso a mais em relação ao desafio do Curió, que vai ficar como atividade para vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto!